E você sabia que antes de colocar o produto em produção ou oferecer o seu serviço para o cliente, você precisava fazer uma análise crítica dos requisitos relativa ao produto e ao serviço? É isso que nós vamos ver que diz o requisito 8.3 da norma ISO 9001, tratando exatamente sobre essa necessidade. Então, se quer entender isso e aplicar esse requisito sem nenhum erro na sua empresa, vem comigo para a aula de hoje. O curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo e adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 3E's, eu sou o Tom Trindade. Saiba que é uma alegria ter você aqui no nosso canal e principalmente você que está trilhando conosco essa jornada já há muito tempo. Aqui estamos nós para colocar mais um capítulo nessa nossa série maravilhosa que está aí ajudando muitas e muitas pessoas. Você que está chegando agora, tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações, que semanalmente nós temos aqui uma novidade no canal e com certeza vai ser muito útil para você que já está atuando na área da qualidade, que está iniciando agora e até mesmo você que já tem aí uma longa carreira neste ramo. Nós aqui estamos trilhando requisito a requisito da norma e chegamos hoje no requisito 8.2.3, nós estamos na etapa 8 da norma falando sobre operações. Agora é a hora de colocar em prática tudo aquilo que nós nos preparamos no requisito 4, 5, 6 e 7 da norma. Agora a parte 8 nos fala de fato como juntar tudo isso e colocar aí agora em produção, em atividade para melhor entrega do produto e serviço. Vamos ver que no requisito 8.2.3 nós falaremos sobre a análise crítica dos requisitos relativos a produtos e serviços. O que é isso? A norma pede para que nós, de fato, olhemos para a característica do nosso produto, a característica do serviço oferecido e, de fato, façamos uma análise crítica, formal, documental, técnica, que, de fato, prevaleça a entender que aquilo que vamos oferecer atende os requisitos do cliente. Lembrando, a norma ISO 9001 tem um grande objetivo. Qual é ele? O que você respondeu aí? O que você acha? O grande objetivo da norma é a satisfação do cliente com a qualidade do produto ou do serviço. Então, essa análise crítica visa, de fato, observar a qualidade do produto ou serviço, se atende, de fato, aquilo que o cliente precisa. Principalmente, se você faz um produto a pedido do cliente, um produto, vamos dizer assim, personalizado, que o cliente faz um pedido com uma característica X, Y, Z, principalmente esse requisito tem que ter muito cuidado para ser bem atendido pela tua empresa. Se você coloca um produto de prateleira, ou seja, que você produz e coloca lá no mercado e muitos clientes compram o mesmo produto, talvez você tenha menos requisitos para se preocupar, mas ainda assim o requisito é aplicável, mas com algumas atenuantes que eu vou explicando então durante o requisito. Então, peço que você acompanhe com cuidado, minuciosamente. Vamos olhar bastante requisitos que temos aqui nesta parte da norma e vamos trabalhar o requisito 8.2.3.1 e 8.2.3.2, duas partes da norma numa só, para que você possa entender melhor. Vamos ver então o que diz para nós o requisito nessa primeira parte. Na primeira parte, a norma diz para nós da seguinte forma, no requisito 8.2.3.1, que trata então da análise crítica relativa a requisitos para produtos e serviços. Já dá uma introdução para nós da seguinte forma: a organização deve assegurar que ela tenha capacidade de atender os requisitos para produtos e serviços a serem oferecidos a clientes. Vamos então entender o que ela diz nessa primeira parte. A organização deve assegurar, deve ter firmeza, deve de fato cravar que ela tem capacidade de atender os requisitos dos produtos e serviços que serão oferecidos. O que é então esse assegurar? É de fato você fazer uma análise crítica, você avaliar o seu processo, você avaliar o seu serviço, você avaliar todos os recursos necessários, tudo aquilo que foi preparado no requisito 4, 5, 6 e 7 da norma e entender então de fato se você tem capacidade de oferecer esse serviço, de oferecer esse produto de forma a satisfazer a necessidade do teu cliente. E ela continua dizendo: a organização deve conduzir uma análise crítica antes. Presta atenção, antes. Tem que ter muito cuidado com esse antes, com a data de liberação do seu produto, com a data de liberação do seu projeto, com a data de oferecimento do serviço
com a data dessa análise crítica. Ela não pode ser depois do oferecimento do produto e serviço. Ela não pode ser depois da entrega do seu produto que você estará incidindo em não conformidade. Ela pede que a análise crítica seja feita antes de se comprometer a fornecer produtos e serviços a um cliente. Antes de se comprometer, antes mesmo de assinar um contrato, essa análise crítica deve ser realizada. Para que deve ser feita a análise crítica? Para incluir os pontos A, B, C, D e E, que nós vamos ver agora na norma. O que diz para nós a parte A? Diz da seguinte forma: requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para atividades de entrega e pós-entrega. Então, a minha análise crítica ela deve incluir essa parte da norma que se preocupa com os requisitos especificados pelo cliente. Lembra que eu falei que se você faz um produto personalizado, ou seja, você entrega para um cliente específico e não entrega para um outro cliente, porque o pedido dele tem uma especificidade, você deve se preocupar e, de fato, colocar no papel, analisar isso com uma equipe multidisciplinar, para, de fato, entender que o requisito que ele deseja está sendo contemplado e que você tem capacidade de produzir e entregar aquilo que ele deseja, incluindo os requisitos para atividades de entrega e pós-entrega. Você vai entregar o produto, o cliente vai recolher o produto, vai ser uma entrega de uma outra forma, quem é o responsável pela entrega? E também a pós-entrega. Após oferecer esse produto, tem assistência técnica, qual é o canal de reclamação, como o cliente se comunica com você numa necessidade, numa troca, ou um pedido errado, ou um problema de qualidade. Isso é a preocupação de entrega e pós-entrega que a norma diz para nós. E ela também vai para o ponto B, que diz o seguinte: requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou pretendido quando conhecido. Esse requisito, ele tende a ser uma pegadinha. Ele tende a trazer aí alguns pontos dificultosos de se entender durante a auditoria e que sempre costuma ter não conformidade. Por quê? A norma diz que eu tenho que me preocupar com os requisitos não declarados pelo cliente. Ué, como que eu faço isso? E depois ela diz, mas que são necessários para o uso especificado ou pretendido quando conhecido. Porém, a norma diz uma coisa: requisitos não declarados para o cliente. Como que eu faço para atender um requisito não declarado pelo cliente? É importante que você tenha uma cláusula, que você tenha lá no seu contrato, que você tenha no seu pedido, de fato, algo que te resguarde disso. Por quê? Quando eu tenho um requisito que o cliente não declara, que ele esqueceu, isso pode gerar uma confusão, isso pode gerar um desconforto na relação de uma empresa com a outra, de quem entregou e de quem comprou, e até a insatisfação do cliente. Então é muito importante você perguntar se o cliente tem algo a adicionar além daquilo que está especificado no contrato, além daquilo que está especificado nas características que ele trouxe. É importante ter uma cláusula e que isso seja assinado para que você não caia na pegadinha desse requisito, porque é muito comum o auditor perguntar: tá, o cliente não declarou, mas você perguntou se tinha algo a mais? E daí? O que você responde se você não tem documentado que você perguntou isso? Então, fica a dica aí, uma dica muito importante para você colocar aí no seu procedimento, no seu contrato, aí na sua relação com o cliente. Porém, isso aqui ele é necessário para o uso especificado ou pretendido quando conhecido. Ou seja, é uma premissa que o produto que você está ofertando, que você saiba o uso pretendido dele, que você saiba como ele será utilizado e que você possa resguardar até mesmo os requisitos não especificados pelo cliente. Então, é uma forma de se antecipar uma reunião com o cliente, entender o cenário, como utiliza, se existe mais de um tipo de utilização, se mais pessoas utilizam o produto, se é necessário uma especialização para a utilização do produto, e assim vai, para você entender o cenário e então atender com perfeição esse requisito B. Depois o requisito C vai dizer o seguinte: requisitos especificados pela organização. Nós vimos então no requisito anterior, 8.2.2, temos a aula aqui já disponível para você, que fala então sobre os requisitos especificados pela organização. Ou seja, além dos requisitos propostos pelo cliente, qual é o requisito que a organização entende que é necessário no seu produto, que é um diferencial, que precisa ser colocado. É uma marca, é uma cor, é um detalhe, é um brilho a mais, é uma cor diferente. Qual é o requisito que a organização entende que é necessário ser mantida no produto? Então você precisa, de fato, colocar isso também na sua análise crítica. E vamos para a parte D, que diz o seguinte: requisitos estatutários regulamentares aplicáveis a produtos e serviços. Nós também
detalhamos isso melhor na aula anterior, requisito 8.2.2. Veja que esse requisito está bastante amarrado à aula anterior, então aconselho você a dar uma olhada. Quando fala de requisitos estatutários e regulamentares, estamos falando de requisitos fora daquilo que o cliente quer e daquilo que a organização deseja. É aquilo que está amarrado muitas vezes por leis, por normas, por estatutos, por situações específicas que regem muitas vezes a segurança, a utilização, o benefício que o usuário precisa alcançar ao ter o produto ou o serviço oferecido ou entregue em suas mãos. Então é importante conhecer para o seu ambiente de uso, se é do ramo alimentício, ramo de saúde, se é do ramo de máquinas, seja qual for, conhecer as normas específicas, as leis específicas para os produtos que regem este mercado e colocar esses requisitos na análise crítica, porque o objetivo desse requisito da norma é saber se, com todos os requisitos levantados, se a empresa tem condições, de fato, de oferecer o produto e o serviço com qualidade. E o que diz para nós, então, a parte E? Requisitos de contrato ou pedido diferentes daqueles previamente expressos. Nossa, quanta coisa a favor do cliente! Mas esse é o objetivo, atender bem o cliente. Então temos que nos preocupar, precisamos nos preocupar com os requisitos de contrato ou pedidos diferentes daquele previamente expressos. Ou seja, o cliente desejava algo e no contrato ou no pedido foi algo diferente, ou vice-versa. O contrato e o pedido tinha algo e o que foi entregue estava diferente. E agora, o que fazer? Precisa prever isso e ter uma forma disso ser tratada e ser colocada dessa forma na análise crítica para que esteja à disposição do cliente esse canal, essa maneira de corrigir, de atender e de poder, de fato, resolver essa questão que estava diferente daquilo que foi acordado previamente. Então veja que toda essa parte burocrática, muitas vezes legal, muitas vezes que envolve a lei de Código de Defesa do Consumidor, precisa ser olhada com calma, com clareza e especificada nos detalhes para você também não ser pego juridicamente de surpresa aí com a entrega do seu produto, com a entrega do seu serviço e até mesmo aí correndo o risco de lesar, né, o seu cliente naquilo que ele esperava receber e recebeu algo diferente. Isso é muito sério e isso tem que ser tomado bastante cuidado para não fugir dessa regra, dessa linha, por isso deve entrar e faz parte de uma das cláusulas na análise crítica do produto. A norma continua trazendo para nós alguns pontos extras que diz da seguinte forma: a organização deve assegurar que requisitos de contrato ou pedido divergentes daquele previamente definidos sejam resolvidos. Ou seja, é uma continuidade da parte E, que diz se tem algo divergente no contrato ou no pedido, a empresa precisa ter um canal, uma forma de resolver isso. Ou seja, o cliente tem direito de pedir correção, o cliente tem direito de desistir do pedido, o cliente tem direito de fazer ressalvas desde que aquilo não esteja de acordo com o que foi pedido ou com o que foi documentado. Por isso é muito importante que a empresa tenha esse canal, porque a norma diz que esses requisitos de contrato ou pedidos divergentes precisam ser previamente definidos, eles precisam ser resolvidos. Não pode ficar no ar, não deve ficar aí essa questão de embaraço entre o cliente e o fornecedor nesse momento da entrega do pedido. Mas a norma continua se preocupando com isso, dizendo para nós o seguinte, que os requisitos do cliente devem ser confirmados pela organização antes da aceitação, quando o cliente não prover uma declaração documentada de seus requisitos. Olha só, então é necessário que os requisitos do cliente devem ser confirmados. De que forma? Ela vai dizer que antes da aceitação, quando o cliente não prover de uma declaração documentada dos seus requisitos. Qual é a forma de documentar isso? Você precisa ter um aceite no pedido. Você precisa mostrar para ele uma proposta. Essa proposta tem que ser aceita. Convém que você tenha aí o aceite dessa proposta, o aceite daquilo que você ofertou de forma documentada. E isso é um problema que as empresas enfrentam, porque hoje utiliza-se muito o WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta que tende a não ter backup das informações. Porém, como que você vai, então, de fato, confirmar o pedido que você entregou? Como que você vai colocar isso documentado que o cliente pediu aquilo que está, de fato, descrito na proposta? A proposta que você apresentou, ele aceitou. Como você vai colocar isso no seu processo? Hoje usa-se muitos CRMs, né? Muitos
softwares aí que auxiliam nisso, que tem aí a forma de comprovação de aceite de proposta, aceite de pedido, e isso é muito importante para atender esse requisito, não entrar em não conformidade, mas também para atender a necessidade da tua empresa e resguardá-lo de que aquilo que o cliente pediu de fato foi entregue. Então é necessário entender que esse requisito precisa ser trabalhado e você precisa ter isso de uma forma documentada. Documente a proposta, documente o aceite da proposta, documente o aceite do pedido, porque é o que a norma pede, é o que a norma quer que você apresente, porque é segurança do teu processo e é a confirmação de que o pedido está sendo atendido exatamente como o cliente desejava. E existe uma nota muito importante que diz para nós da seguinte forma: em algumas situações, como vendas pela internet, uma análise crítica formal para cada pedido é impraticável. Nestes casos, a análise crítica pode compreender as informações pertinentes ao produto, como catálogos. O que ele está dizendo aqui? Hoje é muito comum o e-commerce, hoje é muito comum comprar em plataformas, comprar em sites, digamos assim. Nesse caso, fala que pode ser impraticável a questão do aceite, da avaliação do pedido, da proposta que o cliente quer. Então, neste caso, é aceitável os descritivos dos catálogos, daquilo que está na página do produto. Então, as leis, as regras dizem que é necessário que os produtos tenham especificados, nesse caso de vendas online, por exemplo, como pela internet, todas as características do produto, ou seja, tenha lá os detalhes, tenha lá as características, tenha ali de fato as necessidades, como utiliza, como instala, para que não haja dúvida. Assim, o cliente, ao clicar e comprar o teu produto, ele faz isso, mas você tem ali o resguardo de que todas as informações necessárias estão ali expostas. Então, é quase que um caminho inverso. Você expõe a necessidade, expõe a característica do produto, e se o cliente se satisfazer com aquilo, ele vai lá e compra. E assim você está resguardado também no requisito da norma, que prevê até mesmo essas partes de venda online, e-commerce, vendas pela internet. Então, olha quanta coisa nós falamos na aula de hoje, requisitos importantíssimos, e esse requisito costuma entrar em não conformidade. Por quê? Porque não se documenta a análise crítica feita antes da entrega do produto ou do serviço. E nós vamos ver então no próximo requisito, que nós vamos entrar na norma, que fala para nós da seguinte forma, que é o requisito 8.2.3. Já quero emendar aqui com você porque é muito importante, porque diz para nós da seguinte forma: a organização deve reter informação documentada como aplicável sobre. Ou seja, esse requisito 8.2.3 requer informação documentada, requer que a análise crítica seja de fato documentada. Então, os resultados da análise crítica precisam fazer parte do seu sistema de gestão da qualidade, informação documentada, retida, resguardada, para que o seu sistema de gestão da qualidade tenha de fato toda a disseminação dos requisitos durante o processo e que também perante o cliente você tenha ali o resguardo do seu processo, da sua entrega, do seu serviço, do seu produto de fato de acordo com aquilo que ele desejava. Então também é necessário documentar quaisquer novos requisitos para produtos e serviços, ou seja, aquilo que foi incrementado, aquilo que foi alterado, que nós vamos ver no próxima aula, que será o requisito 8.2.4, que trata especificamente das mudanças nos requisitos para produto e serviço. É isso que a norma se preocupa também aqui no 8.2.3, quando diz informação documentada. Documente a análise crítica, os resultados, o que atende, o que não atende, o que está para melhorar e também todas as mudanças que vier. Nós vamos especificar melhor na próxima aula, que sejam aí tratadas de forma documentada. Ufa, quanta coisa nós trabalhamos na aula de hoje, mas é importante que você tenha então todo esclarecimento e estamos aqui à disposição. Convido você a deixar o teu comentário aqui na aula, caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha tomado alguma não conformidade em relação a isso, se você não tenha entendido adequadamente, ou você está trabalhando uma não conformidade nesse sentido, ou está com dificuldade em implementar esse requisito na tua empresa, deixa para nós aqui o teu comentário, ou também pode nos procurar no direct lá no Instagram, @3ex.desenvolvimento, me chame lá que eu estou à disposição para te responder e atender a sua necessidade. E claro, se você precisa de um atendimento personalizado, uma consultoria, nós estamos à disposição para atender conforme a tua necessidade. Muito obrigado pela tua companhia, nós nos vemos então na próxima aula, até breve.